Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Tivemos uma grande maratona de vídeos, de aulas no primeiro capítulo. E hoje nós vamos começar o estudo do segundo capítulo. Um capítulo muito interessante, muito importante para a nossa fé, para a doutrina cristã. E eu quero começar com a primeira porção de versículos do capítulo 2. O capítulo 2 e o capítulo 1, eles se complementam, certo? E nós vamos ler então a primeira porção aqui, os 4 primeiros versículos do capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esta, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por meio de sinais, milagres e várias maravilhas e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Veja, nós vamos estudar esses textos agora, o capítulo 2, certo? E para a gente começar o nosso estudo aqui do capítulo 2, nós vamos ver esse portanto. Veja que o capítulo 2 começa assim, portanto. Em outras Bíblias, em outras traduções, por isso. Então esse portanto, ele liga o capítulo 1 ao capítulo 2. É uma ligação, por isso. Esse portanto tem o sentido de por isso. É traduzido, por essa razão. Isso quer dizer que ele está ligando tudo que foi falado antes com o que será falado agora. Então tudo o que foi falado antes, vai ser ligado com aquilo que será falado daqui para frente. Então olha só, portanto, por isso, desta forma, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, certo? Olha só então esse por isso está ligando, certo? Nós vamos ver que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e versículos. A carta aos Hebreus não é uma carta dividida em capítulos e versículos. É uma carta única, que deveria ser lida em um só dia. Nós lemos uma carta em 3, 4 dias? Não, nós lemos uma carta, quando nos é enviada, em um só dia. É um só texto, certo? Então, a original é um só texto. Agora, os homens dividiram toda a Bíblia, incluindo Hebreus, em capítulos e versículos, para o fim de achar melhor as porções da Bíblia, para se localizar mais fácil nas verdades da palavra. Então, em 1227, a Bíblia foi dividida em capítulos. 1227. Até então, a Bíblia era um livro escrito de textos conjuntos. Depois, em 1551, a Bíblia foi dividida em versículos. Então veja que esses versículos, como nós conhecemos hoje, esses 31.101 versículos, eles passaram a existir em 1551. Antes, só havia os capítulos, em 1227. Depois, em 1551, foi dividido em versículos. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho extraordinário de ter dividido, mas para nós estudarmos corretamente e aprofundadamente, muitas vezes nós temos que nos esquecer que está dividida em versículos e lê-la como se não existisse os capítulos e nem os versículos. Então, dentro desse entendimento, não existe capítulo 1, não existe capítulo 2, não existe capítulo 3, não existe capítulo algum, não existe versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, não existe versículo nenhum. Por isso que, quando nós estudamos essa palavra, portanto,
ela está ligando, ela está entrelaçando o que foi falado antes com aquilo que vai ser falado agora. Então, portanto, por causa disso, então nós vamos fazer a pergunta, né? Por causa disso, o quê? Por causa disso, o que é esse por causa disso, ou esse portanto? Ou seja, por causa de tudo aquilo que o escritor de Hebreus deixou relatado no capítulo 1, certo? Então nós vamos ligar o capítulo 1 ao capítulo 2 e por isso, por tudo aquilo que ele falou no capítulo 1, convém que nós prestemos bastante atenção às coisas que nós temos ouvido, para que em nenhum tempo da nossa vida nos desviamos dessas coisas que nós temos ouvido. Então esse por isso, esse portanto faz a ligação do que foi dito lá com o que vai ser dito agora, certo? Ou seja, por causa disso nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos com diligência, com esmero, guardar aquilo que nós temos ouvido. Ou seja, o capítulo 1 começa dizendo que Deus falou antigamente de muitas maneiras e de muitas formas pelos profetas, mas que agora nos últimos dias, e os últimos dias começaram com Cristo, no dia de Pentecostes, começou ali os últimos dias, Deus tem falado pelo Filho, então nós vimos que o Filho, ele é o porta-voz da palavra de Deus, ele é o representante da vontade de Deus, ele é a própria palavra de Deus e por isso a gente convém atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, as coisas que nós temos ouvido a respeito do Filho, certo? Depois nós vemos em Hebreus no capítulo 1, no verso 2, que Cristo foi constituído o herdeiro de todas as coisas, que Cristo é o dono de tudo e por isso nós precisamos atentar com diligência para as coisas que temos ouvidos, para que nós não nos desviemos dessa herança, da herança que Cristo é o herdeiro e nós somos herdeiros juntamente com isso, com ele. Depois diz Hebreus 1:2 que Cristo é o planejador das eras, do aion, ele fez os tempos. E justamente por isso, porque ele estipulou os tempos, nós precisamos atentar com diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que nós não nos desviemos do planejamento de Cristo para a igreja e para a nossa vida. Então veja que esse portanto, ou esse por isso, ele vai ligando o que foi falado no capítulo 1 com o que será falado agora. Então em Hebreus capítulo 1 verso 3, fala das características do Filho, né? As 8 características que nós estudamos tanto no capítulo 1. A quarta característica que está em Hebreus 1:3 diz que ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o propagador da glória de Deus. E por Jesus ser o porta-voz de Deus, o herdeiro e o planejador, e agora ele é o resplendor, ele é a propaganda da glória de Deus, nós precisamos prestar bastante atenção. É fundamental que prestemos bastante atenção às coisas que nós temos ouvido para que nós não nos desviemos de Cristo e nem da glória propagada nele, nem da glória que ele propaga de Deus. Então, a quinta característica, a quinta glória do Filho em Hebreus 1:3 é que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é divino, ele é a expressa imagem, ele é o carimbo, ele é a imagem de Deus. Certo? Então por ele ser Deus, nós temos que atentar com diligência para tudo aquilo que ele disse, que ele fez e que ele falou. Em sexto lugar, ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o mantenedor de tudo. Convém a gente prestar atenção com muita diligência, é fundamental, é importante, é necessário que atentemos para as coisas que nós temos ouvido, para que não haja desvios na nossa doutrina, para que não haja desvios na nossa fé, para que não haja desvios na nossa maneira de crer, para que não entre nada e ninguém naquilo que nós estamos crendo. Certo? Em sétimo lugar, ele é o que fez a purificação dos pecados, Hebreus 1:3. Ele é o salvador do mundo. Não existe outro salvador, não existe outro caminho de salvação, não existe uma ideia, uma filosofia, não existe a lei, não existe Moisés, não existe Elias, não existe homens, não existe planos, não existe passos para a salvação. Cristo é o Salvador de todas as coisas. Nós precisamos prestar bastante atenção, nós precisamos prestar com diligência os nossos ouvidos para essas verdades que nós temos ouvido. Então, por isso aqui, o portanto está ligando. A oitava glória de Cristo aqui, a oitava característica em Hebreus 1:3 diz que
ele é exaltado acima de tudo, ele está sentado num trono de glória, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e por isso, mais uma vez, por isso, esse por isso do verso 1 de Hebreus capítulo 2 está dizendo que nós precisamos, convém, nós temos, nós devemos atentar, prestar bastante atenção, levar isso a sério, levar muito a sério essas verdades que nós temos ouvido, para que nós não nos desviemos, porque Satanás e os homens querem de todas as formas, desde o tempo de Cristo, nos desviar da pessoa de Cristo, do Evangelho de Cristo, certo? Nos desviar para o mundo, nos desviar para a religião, nos desviar para a política, nos desviar para outro evangelho que não é evangelho. Nós precisamos então atentar, certo? O capítulo 1 fala muito, né, de Jesus. É um texto que enaltece, que engrandece, que mostra, que revela claramente a grandeza, a majestade, a plenitude, o poderio, a supremacia, a excelência de Cristo sobre todos e sobre todas as coisas. E por isso nós precisamos ficar atentos, vigilantes, atentar com diligência, com vigilância. O versículo 4 de Hebreus 1 diz que Cristo recebeu esse nome que é sobre todos os nomes, que está acima de tudo e de todos, esse nome Senhor Jesus Cristo, né? O versículo 5 diz que ele é o Filho unigênito, que ele é único em posição, ele é único em caráter, em natureza, ele é único em obra. O versículo 6 diz que ele é o primogênito, ele é o primeiro de todas as coisas. Convém nos atentar para essas coisas, convém nós colocarmos todos esses assuntos na pauta das nossas pregações, convém nós colocarmos esses assuntos nas pautas dos nossos estudos e meditações. Convém que atentemos com diligência, com vigilância, com atenção para esses assuntos do nome do Filho unigênito, do Filho primogênito. O versículo diz também que ele é o Criador dos anjos, certo? Ele é o Criador dos anjos. O versículo 8 diz que ele participou. O versículo 8 diz que ele participa da Trindade. Ele é Deus poderoso. O versículo 8 diz de um trono eterno. O versículo 8 diz de um reinado eterno, diz de um cetro eterno. O versículo 9 diz que ele é ungido mais do que todos os seus companheiros. O versículo 10 diz que ele é o Criador dos mundos. O versículo 11 e 12 diz que ele é o renovador de tudo. O versículo 13 diz que ele é exaltado. O versículo 14 diz que os anjos lhe obedecem, os anjos lhe adoram. Veja, é muita informação que existe no capítulo 1. E agora o escritor de Hebreus está dizendo assim: convém que atentemos, que com vigilância, com carinho, com esmero, com força, com afinco, nós olhemos para essas coisas, que nós já estamos ouvindo a respeito delas, e que a gente possa fixá-las mesmo em nós, para que não venhamos a nos desviar em tempo algum. Então é isso, esse por isso, certo? Agora nós estamos estudando aqui o capítulo 2 hoje, nós começamos, né? Nós já ligamos o capítulo 1 ao capítulo 2 e você já entendeu que é uma continuidade. Mas esses 4 versículos que nós lemos aqui no começo é a primeira exortação do livro. E talvez é a mais importante exortação do livro. É a primeira exortação do livro. Qual que é o princípio aqui do ensino aos hebreus? O escritor de Hebreus, que como nós dissemos, não temos certeza de quem é, esse escritor, sabemos que é o Espírito de Deus, ele tem o critério de primeiro, nos seus escritos, primeiro lugar, ele ensina, ele explica. Veja, o capítulo 1 é um capítulo de ensinamento profundo, tremendo. É os salmos que ele conseguiu introduzir ali para mostrar Jesus, o que Jesus é através dos salmos, mostrar através dos salmos o ministério dos anjos. Então é um ensinamento que ele é muito profundo. Nós procuramos extrair muitas coisas desse ensinamento e ficou muitas coisas para trás. Então o primeiro ponto do escritor de Hebreus na cabeça desse escritor era ensinar. E depois de ensinar,
vem com uma exortação, vem com correção e vem com consolo. É uma exortação, mas não é uma exortação dura apenas, é uma exortação que tem um certo conforto também. Então esse é o modelo da carta aos Hebreus e também é o modelo do reino de Deus. O reino de Deus ele funciona dessa mesma forma. Primeiro nós ensinamos e depois nós exortamos. Nós não podemos exortar primeiro e depois ensinar. Porque exortação sem ensino é uma coisa sem fundamento nenhum. Nós precisamos primeiro colocar o fundamento, explicar, ensinar, orientar. Paulo disse, eu não canso de falar as mesmas coisas. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento, essa mesma vocação, esse mesmo desejo, essa mesma disposição de falar e falar e falar, e ensinar. Depois que existe o ensino, então é preciso ter a exortação. Então esses 4 primeiros versículos está falando dessa exortação. Cristo, através do escritor de Hebreus, está nos exortando a ter diligência, está nos exortando a obedecer e guardar e ouvir essa palavra, certo? Porque se a palavra falada pelos anjos, a lei, recebeu o castigo devido, como que nós vamos escapar dessa salvação que é Cristo? Cristo fez tudo, Cristo é tudo, Cristo preenche tudo em todos. Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Então o escritor de Hebreus ele está usando essa palavra tão grande salvação aqui no versículo 3, certo? Que diz como que nós vamos escapar se a gente negligenciar, se a gente desobedecer, se a gente for rebelde. A palavra que é o próprio Cristo, se a palavra que foi falada por intermédio dos anjos, que a lei recebeu retribuição de castigo para os desobedientes e transgressores. Agora a palavra que é o próprio Filho é plena. O Velho Testamento é sombra, é escuridão. Cristo é a substância, a realidade, a luz. É Cristo que fala agora. Cristo fala claramente agora, sem sombra, sem símbolos, simplesmente. Ele é a própria fala de Deus. Como que nós vamos escapar? Como que nós vamos nos livrar do castigo se nós não ficarmos atentos, se nós, certo, nos desviarmos, como estava acontecendo aqui aos Hebreus? Nós precisamos sempre voltar a isso para você entender o que eles estavam sendo perseguidos por causa da fé. Eles eram judeus, mas que tinham se convertido ao cristianismo. E essa conversão que eles tiveram ao cristianismo não lhes agregou honra, não lhes agregou prosperidade, status. Ao contrário, foi retirado deles a honra, o status. E eles começaram a ser perseguidos ferrenhamente pelos judeus. Eles começaram a ser perseguidos de uma maneira muito forte. E essa perseguição foi muito grande para eles. Então muitos deles estavam querendo retornar ao judaísmo. Para quê? Para acabar com a perseguição. Já que quando eles eram judeus, eles não tinham perseguição. Mas agora eles vieram para Cristo e Cristo, para eles, era motivo de guerra e de batalha. Certo? Hoje nós pregamos, vem para Cristo para a tua vida melhorar. E está errado. O evangelho não é melhorar de vida, o evangelho é trocar de vida, o evangelho é vida. Mas hoje nós queremos que as pessoas venham para a igreja para melhorar, certo? Aqui, nesse caso, eles aceitaram a Cristo e a vida deles piorou muito, mas muito mesmo, porque eles começaram a ser perseguidos pela fé. Talvez muitos de nós nunca vamos saber o que é ser perseguido por fazer a vontade de Deus. A maioria das perseguições é porque nós estamos envolvidos em fofoca que não deveríamos estar envolvidos, em problemas e contendas que nós não deveríamos estar ali no meio. E aí nós somos perseguidos não por causa da justiça, mas porque nós somos injustos. Então eles estavam sendo perseguidos porque tinham deixado o judaísmo para viver Cristo. Então aqui o escritor ensinou o que é Cristo e depois está dizendo: como que vocês vão escapar do castigo? Como que vocês vão escapar se vocês não atentar para essa tão grande salvação? E eles queriam voltar também porque eles estavam com o coração tendidos um pouco a Moisés. Eles estavam com o coração tendidos para a lei, para o culto levítico, para Josué, para
personagens do Antigo Testamento, eles estavam querendo de novo voltar até aquela fé que é demonstrada por sacrifícios, aquela coisa gigantesca que era o templo de Herodes, no caso, e todos aqueles sacrifícios, aqueles rituais, aquelas roupas, toda aquela filosofia de culto. Já Cristo era simples, eles se reuniam, eles cantavam um hino, eles adoravam o Senhor, eles ouviam a palavra, não havia sacrifício, não havia nada de exuberante, era tudo muito simples. Então eles estavam querendo voltar também por causa disso. Aí vem o escritor de Hebreus e, de uma maneira extraordinária, ele apresenta a Cristo no primeiro capítulo de tal forma, já fazendo Cristo ser superior ali, mostrando a superioridade de Cristo aos profetas e aos anjos. E já dizendo a esses hebreus que eles não deveriam atravessar de novo para a lei, voltar para a lei, voltar para Moisés, voltar para o culto levítico, voltar para Arão, voltar para o sacerdócio levítico, mas eles deveriam estar no Filho. Atentem para isso com diligência. Então eles deveriam atentar com diligência para as coisas que eles já tinham ouvido, para que eles não caíssem nesse desvio. O desvio estava às portas ali, assim como hoje os desvios estão às portas através das mensagens misturadas do evangelho de hoje. Então nós precisamos prestar muita atenção agora nessa exortação de Hebreus, porque ela é muito propícia para os nossos dias, ela é muito importante para os nossos dias. Que você possa ter sido abençoado já com esse primeiro vídeo do segundo capítulo, o Evangelho é Vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!